Fala galera, seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje a gente vai estar continuando nossa API que a gente está desenvolvendo aí nessas aulas. A gente vai estar refatorando essa API e aplicando aí um design pattern bem legal para a gente poder estar trabalhando. Bom, se você não conhece, meu nome é Newton, eu sou programador, sou desenvolvedor web. E aqui nesse canal eu compartilho contigo um pouco daquilo que eu aprendi nesses anos aí que eu trabalho com programação. E já aproveitando, cara, deixa teu like aqui porque isso me incentiva cada vez mais a trazer conteúdos assim pra ti aqui no canal. E também ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo para mais pessoas. Fechado? Bom, vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? A gente parou na última aula aqui. A gente tem essa estrutura aqui que a gente construiu um CRUD genérico. Então, a gente tem aqui o User Controller, e temos aqui também o Post Controller, que eu acabei criando com vocês na última aula. Porém, galera, olha só o que acontece aqui. Aqui a gente tem todos os métodos sendo aplicados dentro de um único controller. Isso aqui, ele é válido? Sim, ele é válido. Não tem por que você dizer que isso aqui não é válido. Porém, se a gente for querer escalar uma aplicação, o que acontece? Isso aqui vai acabar prejudicando a aplicação, porque você vai ter diversos métodos além desse aqui, não somente um CRUD, você pode ter outros métodos também, e esses métodos eles vão acabar tendo aqui um arquivo gigantesco, e isso aí vai impactar em você ter uma aplicação gigante e que não tem uma certa escalabilidade, vamos dizer assim. Bom, e aqui o que vai acontecer? A ideia que a gente tem que aplicar aqui é o seguinte, é dividir a nossa aplicação para que a aplicação ela possa ter partes que sejam responsáveis por executar determinada função. Quem já trabalhou com programação orientada a objetos aqui entende que uma classe ela vai fazer o quê? Ela vai ser responsável por uma única implementação. E é isso que nós queremos aplicar aqui. A gente quer que a nossa aplicação ela tenha a responsabilidade clara sendo aplicada dentro de uma única classe, ou melhor, dentro de um único arquivo aqui, tanto faz, certo? Então, o que acontece aqui? Eu vou estar aplicando aqui um pattern bem legal chamado de repository pattern, ou seja, a gente vai estar aplicando aqui, a gente vai estar desacoplando toda a parte que é referente ao banco de dados, a estrutura do banco de dados, a parte de criação, de leitura, de update, de delete, a gente vai estar colocando aqui dentro de um repository, ou seja, a gente vai criar um arquivo, vai criar uma classe e vai estar fazendo isso aí para que a gente possa estar desacoplando a nossa estrutura. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai começar agora. E para a gente estar fazendo isso aí, galera, o que eu vou estar fazendo aqui com vocês? Eu vou estar criando aqui então, dentro de SRC, vou criar aqui uma nova parte chamada de repositories. Deixa eu ver se está certo isso aqui, repositories. Perfeito, eu acho que eu coloquei errado bem aqui. Eita, nós, deixa eu ver aqui de novo. Agora sim, repositories. Beleza, e aqui dentro eu vou criar então uma classe que eu vou criar aqui, que vai ser a nossa... Eu tenho aqui a post controller, então eu vou colocar aqui a post repository. Perfeito, post repository.ts. É isso aí que eu vou estar criando aqui com vocês. Aqui então, galera, na nossa post repository, a gente vai estar utilizando aqui, deixa eu me lembrar aqui, a gente vai estar utilizando aqui uma classe. Perfeito, isso mesmo, a gente vai estar utilizando aqui uma classe para poder estar fazendo isso aqui. Então, eu vou criar aqui uma classe post repository, e aqui é o seguinte, abro e fecho chaves, e aqui, logicamente aqui embaixo, a gente vai exportar aqui então essa classe, export, e aqui eu vou abrir e fechar chaves, e vou passar aqui a post repository. Dá um Ctrl espaçar aqui, pega, VS Code me ajuda, por favor, não funciona. Então vamos lá, post repository. Perfeito, dou um Ctrl S aqui e nós temos aqui a nossa classe para a gente poder estar trabalhando com ela. Aqui então, o que vai acontecer aqui dentro, galera? Aqui na nossa post repository, a gente vai estar pegando aqui todos os métodos, não, a gente vai estar criando um método aqui e vai estar implementando ele. Então, a gente vai estar criando esse método aqui. Deixa eu só ver qual método eu vou estar criando aqui. Eu vou minimizar esse daqui, deixa eu fechar esse aqui. Vou estar minimizando este daqui também e esse daqui. Acredito que ficou só um. Exatamente, porque eu quero criar esse carinha bem aqui. A gente vai criar aqui então o create post. Então, como é que eu vou fazer aqui? Aqui dentro do meu post repository, a ideia, como eu falei para vocês, é separar então toda a nossa lógica do banco de dados e fazer com que a gente crie camadas para que o nosso sistema funcione desacoplado desse único arquivo. Essa é a ideia. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui no meu post repository? Eu vou estar pegando, primeiramente, deixa eu ver aqui,
Aqui então eu vou estar criando aqui a Post Repository. Para que eu possa fazer isso aí, eu vou fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou estar criando aqui uma interface. Vou criar aqui então uma pastinha chamada de interfaces. Perfeito. E aqui dentro da minha interface eu vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser aqui o iPost, deixa eu só colocar aqui novamente, iPost Repository. Perfeito. Criei esse carinha aqui. E aqui é o seguinte, .ts. Dentro desse iPost Repository, que eu podia até pegar logo aqui para economizar tempo, dar um Ctrl C aqui, pronto, agora sim, eu vou exportar uma interface, ou seja, uma interface ela vai definir para minha classe o comportamento dela, ou seja, eu tenho um contrato entre a minha classe e a minha interface, ela vai seguir exatamente aquilo que eu colocar na minha interface, é isso que a interface faz. Então, pensando nisso, eu vou vir aqui, vou dar um export interface, e aqui eu vou exportar uma interface, que vai ser a iPost Repository. Abro e fecho chaves, e dentro dela é o seguinte. Vamos Ctrl S aqui. Esse iPost Repository aqui é uma regrazinha do ESLint. Eu posso dar um clique aqui e desabilitar essa regra logo aqui, ou desabilitar no ESLint, tanto faz. Porém, eu quero desabilitar aqui para não dar nenhum erro e economizar tempo. E aqui dentro da minha interface, eu posso ter aqui diversos métodos que a minha classe PostController ela está utilizando. Ou seja, aqui eu tenho o método de criar, ou seja, o createPost, deixa eu minimizar isso aqui, o listPost, o updatePost e o deletePost, correto? Então, aqui eu posso criar o create, eu posso criar aqui o delete, posso estar criando aqui o update, e posso também estar criando aqui o list ou o find, tanto faz. Posso estar criando qualquer método que eu queira criar aqui na minha interface, desde que essa interface ela seja o contrato que a minha classe irá implementar. Pensando nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui apenas o de create. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui no meu create, beleza, eu vou estar recebendo aqui alguns dados. Deixa eu só minimizar isso aqui. Então, o que acontece aqui? Aqui é o seguinte, eu vou estar recebendo aqui no meu create, deixa eu voltar aqui no meu post controller, aqui eu estou recebendo como data o title, o content e o user ID. São esses caras aqui que eu vou estar recebendo aqui, primeiramente, melhor, vou estar declarando aqui no meu repository, ou na minha interface do meu repository. Perfeito, então aqui no meu método create, ele vai receber esses caras aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o title, vírgula, vou passar aqui o content, vírgula de novo, e vou passar aqui o user ID. Perfeito. Aqui então ele já pede para mim a tipagem, ou seja, ele vai dizer que tudo isso aqui é N, ou seja, qualquer coisa que tu passar aqui, ele vai deixar como N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui 2 pontos, eu vou dizer que isso aqui é uma string. Beleza, já pegou aqui a tipagem, ele já está dizendo aqui para o meu TypeScript que isso aqui ele vai receber uma string. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar 2 pontos de novo, aqui eu vou passar uma string, e aqui no meu user ID, eu vou dar 2 pontos aqui, e vou passar aqui, quem galera? Eu vou passar aqui um number, até porque o meu user ID ele realmente é um number. Perfeito, aqui então é o seguinte, ele está pedindo aqui algumas coisas. Perfeito. Aqui, esse meu user repository, ele vai receber o que? Um create. Porém, esse meu create aqui, ele é um método assíncrono. Se você for parar para perceber aqui, nós temos um async e nós temos um await. Então, ele resolve o que? Ele resolve aqui uma promise. Então, o que eu vou fazer aqui no final? Eu venho aqui, passo 2 pontos aqui, né? 2 pontos, e aqui eu passo quem? Eu vou passar uma promise. Ele vai resolver essa promise para mim. Porém, ele resolve a promise da onde, galera? Ele vai resolver a promise do meu post. É isso aqui, é o post repository que a gente está criando. Então, ele resolve a promise, na verdade, do post. E esse post vem aonde? Vem lá do Prisma Client. Pronto, perfeito. Se eu dar um Ctrl S para salvar aqui, é erro somente do ESLint. E aqui é o seguinte, galera. Eu posso estar passando dessa forma. Vejam aqui que eu tenho essa promise, ela vem tipada lá do meu post, do post do Prisma Client. Agora perceba o que? Eu posso estar passando dessa forma, ou eu posso estar criando aqui também um type. Eu posso estar pegando isso aqui, vou dar um Ctrl C só para mostrar aqui que isso também pode ser feito. Vou vir aqui,
Vou passar aqui, deixa eu só comentar aqui, não está funcionando no meu teclado. E aqui, perfeito, já começou a dar o erro aqui. Ele não tem nenhuma interface aqui tipando ele. Então eu posso vir aqui e passar o type. Eu já tenho o post aqui e o post aqui, então ele para de dar erro. Perfeito, posso fazer dessa forma, posso utilizar o Prisma Client para estar fazendo isso aqui, tanto faz, desde que você passe na interface, desde que você tipe a interface de acordo com aquilo que realmente você queira tipar. Perfeito, posso deixar dessa forma? Posso. Ou posso deixar aqui com o Prisma, ele tipando tudo? Posso também. Vou até fazer o seguinte, vou comentar isso aqui, vou descomentar na verdade, vou comentar isso aqui para deixar como exemplo aqui nesse vídeo. Então deixa eu só comentar isso aqui, dar um Ctrl Z. VS Code não me ajuda, meu pai do céu. Vamos lá. Perfeito. Agora sim, dou um Ctrl S para salvar e ele salvou tudo perfeitamente para a gente. O que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho o repository, beleza. Agora eu vou implementar esse repository aonde? Dentro da minha classe. Para mim poder fazer isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que a minha classe ela implemente essa nossa interface. Então, post repository.ts, que vai ser a nossa classe aqui, ela vai fazer o seguinte: eu vou dizer para o meu post repository implementar, ou seja, implements. Deixa eu só ver se... Opa, uma aula de português, agora sim. Implements, tá aqui. Quem? Ele vai implementar a minha interface, que é iPost, deixa eu só ver se está certo aqui, iPost repository. Já está bem aqui, ele já pegou para mim. Perfeito. Aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. Perfeito. Olha só o que acontece. Aqui nessa hora, ele já está dizendo para mim que está incorreto e está incorreto aqui e que eu preciso passar a minha interface. Preciso respeitar aquela minha interface, já que eu estou dizendo para essa minha classe implementar essa interface. Então, se eu der um Ctrl espaço aqui, eu não pego nada. Ótimo. Maravilha. Vou vir aqui e vou criar aqui os métodos que eu preciso criar aqui dentro. Aqui então, nós temos o método create. Ele não criou para mim aqui, VS Code me sabotando aqui na aula, mas tudo bem. Ele não criou para mim aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um public. Deixa eu só voltar aqui novamente. Oh, senhor, vamos lá. Public function. Ou melhor, aqui function. Aqui vai ser um public async. E vou passar aqui quem? Vou passar aqui o meu create, que é o método que a gente implementou na interface. Então, se eu vier aqui, eu já tenho o método create para poder passar aqui. E olha só a maravilha que ele já fez para mim. Ele já completou aqui tudo para mim. Perfeito. 10 para ele, pode me demitir. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então aqui ele cria para mim quem? Ele cria um public async create, e aqui no meu create ele já passa o title, que é uma string, passa o content, que é uma string, e passa o user ID para mim como sendo um number. Ou seja, eu estou implementando aqui a minha interface, a interface que a gente acabou de criar aqui. Eu estou passando tudo isso aqui através de uma interface aqui na minha classe. E aqui é o seguinte, esse post também, ele já pega lá direto do Prisma Client. Eu posso fazer a mesma coisa aqui também. Posso pegar esse carinha aqui, esse type, passar aqui e tipar ele e comentar aqui o Prisma Client que ele vai funcionar perfeitamente. Agora, o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Já temos tudo previamente configurado. E aqui é o seguinte, eu vou aplicar esse carinha aqui dentro. Eu vou passar essas informações lá para dentro do da minha classe. Então aqui eu vou criar uma const chamada de travou, nossa senhora, vai assim mesmo, não vou nem editar. Então vamos lá, vou voltar aqui, vou criar aqui uma const chamada de post, ela vai ser igual a quem? Vou passar aqui um await, porque aqui a gente está resolvendo uma promise, então vim aqui, eu tenho assim que tenho que ter o await aqui, e aqui vou passar o prisma aqui, deixa eu só ver se ele pega aqui prisma, ele já importa o prisma ali em cima pra gente, e aqui eu pego quem? Prisma.post que a gente criou, e aqui eu passo um ponto create, exatamente como a gente está utilizando aqui na nossa post controller. Perfeito, vou vir aqui então, vou fazer o seguinte, prisma.create, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou abrir e fechar chaves novamente. Nesse momento a gente tem a classe, a gente tem a implementação do repository, da interface na verdade, temos aqui a nossa classe abstraindo a interface, e nesse momento o nosso banco de dados ele está todo abstraído aqui,
nessa classe. Então, o que acontece? A nossa aplicação agora está sendo desacoplada de tudo isso aqui que a gente fez aqui, certo? Ou seja, a gente está pegando toda essa parafernália aqui que a gente está colocando em um único arquivo e está desacoplando aqui em outros arquivos e montando nossa arquitetura. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu tenho uma post e aqui eu vou passar quem? Eu vou passar o data, justamente, que são os dados que eu quero armazenar no meu banco de dados. Dou dois pontos aqui, abre e fecha chaves, perfeito. Aqui, deixa eu dar só um Ctrl S aqui, só para ele organizar tudo. Agora sim, aqui eu tenho quem? Eu tenho que passar os dados que eu quero passar aqui dentro. Perceba que aqui eu tenho quem? Eu tenho o title, eu tenho aqui o content e tenho também o meu user ID. Eu tenho que passar todos esses carinhas aqui dentro para que não dê nenhum erro. Perfeito. O que acontece agora é o seguinte. Aqui me deu um errinho. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Undefined. Maravilha. Tô tipando aqui, title string. Errinho básico aqui, tá, galera? Acabei parando aqui. Porém, aqui é só para dar um retorno, ok? Então, eu venho aqui, vou dar aqui um return em quem? Na nossa post, que é o que a gente está criando aqui. Ou seja, a gente quer retornar aqui para o nosso usuário o post que ele está criando. Então, perfeito. Venho aqui, já parou de dar erro aqui para a gente. Dou um Ctrl S para salvar. E agora aqui a gente tem, então, a implementação da classe, certo? A classe sendo implementada. E temos aqui um repository fazendo todo o contrato para a gente poder implementar essa nossa classe e salvar aí os dados dentro do nosso banco de dados. E aqui, como mostrei para vocês, nós temos a interface, que ela está seguindo aqui alguns padrões. Como eu falei para vocês, podem criar aqui outros métodos aqui, tanto faz quantos métodos vocês queiram criar, para poder estar utilizando aí dentro das classes, separando, obviamente, as classes que vocês vão estar criando no decorrer da criação da aplicação de vocês. E é óbvio que trabalhar com orientação a objetos, tem uma galera que não gosta, tem uma galera que gosta. Eu sou da galera que gosta, quem não gosta, tudo bem. Mas assim, orientação a objetos é uma parada bem legal de se estudar, cara. E eu acredito que, na minha humilde opinião, para quem está começando, é muito bom você estar implementando essa parte de orientação a objetos dentro da programação com JavaScript, seja JavaScript, seja PHP, seja qualquer outra linguagem. Por quê, galera? Porque vai te dar uma clareza naquilo que você está fazendo dentro do código. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Clareza naquilo que vocês estão fazendo. E, obviamente, implementar uma arquitetura que seja uma arquitetura bem escalável aí para qualquer projeto. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar criando, eu criei o post, criei aqui o repository e perfeito. Agora é o seguinte, eu vou estar criando aqui com vocês o nosso service. Então aqui eu vou minimizar tudo isso aqui. Aqui dentro de SRC eu vou criar aqui uma nova pasta que vai ser um nome bem simples, né? Service. Tanto faz aí o nome que você queira criar. E aqui eu vou criar então deixa eu me lembrar aqui, o create post service. Agora sim, create post service.ts. Perfeito. Deixa eu só vir aqui, dar um Ctrl A aqui, dar um Ctrl C, só para ser mais rápido. E aqui é o seguinte, galera, a gente vai estar criando aqui também uma classe para a gente poder estar implementando o nosso service. Então aqui eu venho e crio aqui uma classe. Ela vai ser chamada de create post service. Abro e fecho chaves e aqui eu vou exportar essa classe. Então, export e aqui eu abro e fecho chaves novamente e vou exportar create post service. Pronto, perfeito. É isso aí que eu preciso. E aqui, obviamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que receber todos esses dados aí dentro da nossa classe, para a gente poder estar implementando ela. Então, o que eu vou fazer? Para mim poder receber os dados dentro de uma classe, utilizando programação orientada a objetos, eu tenho, obviamente, que ter aqui dentro um construtor. Deixa eu só colocar direito aqui. Opa, aqui. Eu vou ter que ter um construtor aqui. Aqui eu volto, só voltar aqui novamente. Abro e fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. Aqui dentro do meu construtor, a gente vai passar quem? A gente vai implementar aqui a nossa interface. Porque é ela que faz o quê? Ou melhor, aqui a gente vai implementar o nosso repository, que é esse carinha bem aqui. Esse cara aqui. Porque é o nosso repository que vai estar recebendo todos os dados que vai estar
que vai estar realmente cadastrando no banco de dados. Então aqui, como eu falei para vocês, a gente vai receber esse repository. Porém, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que proteger esse cara aqui. Então eu vou estar utilizando um método chamado private. E aqui eu vou pegar quem? Eu vou pegar aqui o post repository. Perfeito. E aqui eu vou implementar quem? O meu iPost repository, que é esse carinha bem aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui só para esses erros. E aqui então eu tenho a implementação do meu iPost repository. Perfeito. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso acessar esse cara para que eu possa estar fazendo o que aqui? Eu possa estar acessando ele e realmente estar cadastrando aqui esses dados dentro do nosso banco de dados. Então, quem já estudou orientação a objetos vai entender que para a gente poder acessar um método privado dentro de uma classe, ele não pode ser instanciado fora da classe, ele não pode ser nem acessado fora da classe. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que criar um método que é um método chamado public. Ou seja, um método público que consegue acessar um método privado desde que seja dentro da classe. Então, vindo aqui, eu passo um public async, porque eu estou trabalhando com async await aqui, eu estou trabalhando com uma promise, e aqui eu vou passar um método chamado de execute. Perfeito. Aqui é o seguinte, eu vou abrir e fechar parênteses, abre chaves e fecho chaves. Aqui dentro do meu execute, eu vou ter que passar algumas coisas. Como ele é um construtor, então ele espera receber todos os dados que eu vou passar aqui. Então, Ctrl espaço, novamente o VS Code não me ajuda, mas tudo bem. Aqui eu vou passar o title, vírgula, vou passar aqui o content, vírgula de novo, e vou passar aqui quem, pessoal? O meu user ID. Perfeito, vamos lá tipar esses caras agora. Vou vir aqui e vou passar quem? Dois pontos, string. Eita, nós, vamos lá, string. Vou vir aqui então, dois pontos, novamente, aqui eu passo uma string. E aqui no meu user ID eu vou estar passando quem? Eu vou estar passando um number, que é o que ele está esperando aqui. Então, dois pontos, number. Lembrando que ele está respeitando a nossa interface. Ou seja, se a gente não passar aqui de acordo com a nossa interface, ele vai dar um erro para a gente. Vou salvar aqui de novo, bem rápido. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, vai criar aqui uma const chamada de post aqui. Ela vai ser igual ao await. Perfeito. E aqui, para eu poder referenciar qualquer elemento dentro de uma classe, eu vou estar utilizando aqui a pseudo-variável chamada de this. Quase que não sai. Então, this, ponto. E aqui eu pego o post repository. E, logicamente, ele tem um método dentro dele, que é o método create, que é esse cara que eu vou estar utilizando dentro da minha classe. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou passar tudo aquilo que eu preciso passar aqui para dentro. Agora sim, o VS Code me ajudou e eu tenho aqui o title que eu preciso passar, vírgula, o content, que eu também tenho que passar aqui, e eu tenho que passar aqui o user ID. Perfeito. Se eu der o Ctrl S para salvar, agora nossa classe não tem nenhum erro, só tem um errinho aqui. Porém, esse errinho aqui não é um erro, tá, galera? Isso aqui eu só tenho que fazer o seguinte, tenho que vir aqui e dar um return em quem? No meu post. Perfeito. Vou ter que dar um return no post aqui. E não tem ponto aqui, é ponto e vírgula. E a nossa classe ela está implementada. Agora sim a gente tem toda a arquitetura previamente montada. A gente vai poder estar utilizando isso aí. O que a gente vai fazer agora? Aqui dentro então do nosso post controller, a gente vai estar implementando toda essa arquitetura que a gente fez aí. Então, para a gente poder fazer isso, obviamente, como eu falei para vocês, no lugar desse carinha aqui, a gente não vai ter mais esse cara aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem aqui o create post. Eu vou remover isso daqui que eu não preciso mais. Eu vou manter, obviamente, aqui a minha const title, a minha desestruturação do meu request, que vem lá no meu body, porque aqui eu vou estar recebendo todas as informações. E aqui eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou vir aqui, vou criar aqui uma const novamente. Const senior, vamos lá. Um teclado novo. Vamos lá. Aqui então eu vou passar o create, vamos lá, o create post. Vou chamar esse carinha de create post.
E esse meu create post, ele vai ser igual a quem? Eu vou pegar aqui, galera, e vou estar instanciando aquela nossa classe que a gente acabou de fazer aí. Então, para eu poder instanciar uma classe dentro de programação orientada a objetos, eu vou ter que utilizar o operador chamado de new. Então, o meu create post agora ele é um objeto. Então, o que eu vou fazer? O create post vai ser igual a new e passo aqui o meu create post service. Perfeito, ele já fez aí e já fez a importação para a gente aqui lá dentro de services. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu abro e fecho parênteses, logicamente, ponto e vírgula aqui para finalizar. E aqui eu vou passar quem? Dentro desse cara eu vou implementar mais uma classe. Vou vir aqui e vou passar aqui o new. E aqui eu vou passar o meu repository, que é justamente o post repository que a gente acabou de criar também. Ele já implementa para a gente, ou melhor, ele já importa para a gente lá em cima. E aqui eu tenho que abrir e fechar parênteses aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar criando aqui uma nova constante aqui. Então, const, eu vou chamar de post, que é onde está realmente armazenando tudo que a gente precisa. E aqui vai ser o seguinte, vai ser igual ao await. E aqui eu vou passar quem? Vou passar aqui o meu create post, que é justamente esse carinha aqui que a gente vai estar passando. E, obviamente, vou dar aqui um ponto e vou pegar o método que está dentro dele, o método que está dentro do create post, que é o método execute. Abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula aí para finalizar. E dentro desse cara, ele já está pedindo para a gente quem? O title. Se eu der um contra espaço, eu tenho aqui o title, vírgula. Eu tenho aqui também o content e tenho aqui também o user ID, que é justamente tudo que a gente precisa passar. Tá utilizando aí, tá implementando na verdade o nosso repository pattern. Então, se eu der mais um Ctrl S para salvar, agora sim ele está implementado aí o nosso repository pattern e obviamente, olha só como fica isso aqui, muito mais legal, muito mais profissional. Perfeito, vamos lá, bora testar para ver se isso aqui deu certo ou se tudo que eu falei deu errado e só no final eu vou saber se deu certo ou deu errado. Perfeito, vamos lá. Aqui então, eu vou voltar aqui, eu tenho aqui o Insomnia que a gente criou na aula passada. E isso aqui eu vou remover, eu não preciso de senha aqui, eu estava fazendo um teste aqui. Então, se eu der um send, deixa eu só ver uma coisinha aqui, a gente já criou todas as rotas, perfeito. Então, se eu der um send, eu tenho que, deu erro, porque, deixa eu ver aqui, porque, volta, eu esqueci, eu fiz alterações demais. E eu, nossa, não startei aqui. Que errinho de principiante. Deixa eu ver aqui, vou criar aqui um yarn dev, que ótimo. Vamos, meu filho, agora sim. Do yarn dev, ele vai startar aqui pra gente o nosso servidor. Deixa eu só ver se ele não vai dar nenhum erro aqui. Não, servidor conectado. Levantou o servidor, acredito que não deu nenhum erro. Primeiro, a gente vai criar um usuário. Por quê? Porque eu realmente limpei todo o banco de dados, então a gente não tem usuário nenhum aqui previamente criado e não tem nenhum post aqui criado. Então vamos lá. Vou criar aqui um usuário, nome e e-mail. Então acredito que aqui nós já temos aqui o usuário sendo criado com sucesso, né? Mas lembrando que dentro do nosso usuário, deixa eu só voltar aqui no nosso user controller, a gente não aplicou o que a gente acabou de aplicar aqui. A gente não aplicou nenhum pattern, nenhum método de pattern para a gente poder estar cadastrando. Então, a gente criou aqui apenas o usuário da forma como a gente criou na última aula. Perfeito. E agora sim, se realmente temos aí o nosso usuário cadastrado, vamos ver se tudo que a gente criou aqui, implementando o nosso repository pattern, vai funcionar. E para isso, vamos testar. Vou vir aqui, vou criar um post, já temos o usuário realmente, que é o usuário de user ID, o ID dele é 1. E aqui temos o create post, passando o user ID 1, passando aqui o título do post e o content. Se eu vier aqui e der um send, nós temos lá sucesso, post cadastrado com sucesso. Temos aqui então todas as informações sendo cadastradas com sucesso. E olha aqui, o nosso user ID cadastrou, é esse carinha aqui que cadastrou esse título. Vamos cadastrar aqui mais um, vou colocar aqui o 2, dou um send, ele cadastra também o 2, e aqui mais um para fechar, 3, ele cadastra o 3. Perfeito, vamos lá então no nosso banco de dados e bora ver se aqui tudo funcionou. Aqui, o que acontece? Temos o user, se eu venho aqui atualizo, eu já tenho o usuário cadastrado ali, e aqui eu tenho os posts. Se eu vier aqui e atualizar,
nós já temos aqui então toda a nossa lógica implementada e nós temos aqui os dados sendo salvos aqui no banco de dados. Certo, galera? É isso aí. É bem simples de trabalhar com isso aqui. Dá um trabalhinho você fazer, logicamente, toda essa implementação. Porém, como eu falei para vocês, a ideia aqui é não deixar tudo em um único arquivo. E sim você trabalhar com camadas e fazer com que a sua aplicação tenha cada vez mais autonomia. Ou seja, ela sendo cada vez mais desacoplada é muito melhor para você trabalhar e dar manutenção, seja num projeto pequeno ou num projeto gigantesco aí, que vocês possam encontrar na vida profissional de vocês. Bom, é isso então. Cara, se tu gostou desse vídeo, se isso aqui te deu alguma sacada legal, já deixa teu like aqui, cara, que é muito importante para mim, me ajuda a trazer mais conteúdos, me incentiva, na verdade, a trazer mais conteúdos como esse aqui para ti. E, cara, aproveita, se inscreve na minha lista aí, que vai ter coisas novas aqui no canal, e só quem tiver lá vai ter acesso. Avisos dados, muito obrigado por assistir até aqui. E mais uma coisinha, pega tudo isso aqui que eu te passei e refatora agora o resto. Ou seja, faz aqui para list posts, update posts, e, cara, é só seguir a mesma coisa, que vai dar boa. Certo? Bom, galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima.